Você já teve a sensação de que a vida está te mostrando a mesma coisa de novo e de novo? As mesmas conversas, os mesmos tipos de problema, os mesmos finais, só com personagens diferentes. E aí você pensa: é o mundo, é a sorte, é o azar, é a época, é a minha cidade, é a minha família. Mas existe uma possibilidade mais incômoda e muito mais poderosa. E se a sua mente estiver criando a sua realidade, sem que você perceba, não no sentido místico barato de pense positivo e o universo entrega, no sentido frio, quase assustador, de que a sua mente escolhe o que você percebe, o que você ignora, o que você interpreta como ameaça, o que você interpreta como oportunidade. E com isso, decide quais ações você toma e quais você nem considera. E a soma disso, dia após dia, vira a sua vida. Pensa comigo por alguns segundos. Você não tem acesso ao mundo inteiro. Você só tem acesso a uma versão do mundo que passa por 3 portas invisíveis. Primeira porta, a sua atenção. Segunda porta, o significado que você dá. Terceira porta, o comportamento que nasce desse significado. E o detalhe: essas portas não são neutras. Elas foram programadas por anos de experiências, emoções e repetições. É por isso que 2 pessoas podem viver a mesma situação e saírem com realidades completamente diferentes. Um recebe uma mensagem curta e pensa: me odeiam. Outro recebe a mesma mensagem e pensa: estão ocupados. O mundo externo foi o mesmo. O mundo interno criou 2 realidades. Agora, aqui vem a parte que quase ninguém percebe. Depois que a mente escolhe uma interpretação, ela começa a caçar provas para sustentar aquilo. Ela não procura a verdade, ela procura confirmação. É como se o seu cérebro tivesse uma missão secreta. Mostre-me por que eu estou certo. E quando ele encontra uma prova, ele te dá um pequeno alívio. Tá vendo? Silencioso. Só que esse, tá vendo? Tem um preço. Porque cada prova encontrada fortalece o filtro. E o filtro fortalece as escolhas. E as escolhas fortalecem o resultado. E o resultado vira evidência de que o filtro estava certo. Isso é um ciclo. E é assim que uma realidade é construída. Carl Jung dizia, em outras palavras, que aquilo que não é trazido à consciência aparece como destino. Não porque o destino existe como uma força externa, mas porque o seu inconsciente dirige você por baixo da mesa. Sigmund Freud também descreveu esse subterrâneo. Desejos, medos, padrões, defesas, coisas que você não decide, mas que decidem por você. E a maioria das pessoas vive assim. Elas acordam, reagem, repetem, justificam. E chamam isso de personalidade. Chamam isso de eu sou assim. Mas eu sou assim, muitas vezes é só eu repito assim. Agora eu vou te mostrar um mecanismo específico que faz a realidade parecer fixa. Existe uma parte do seu sistema de atenção que funciona como um segurança na porta de um clube. Ele deixa entrar o que parece importante e barra o resto, porque o cérebro não tem energia para processar tudo. Então ele faz uma pergunta o tempo inteiro, mesmo quando você não está pensando. O que eu preciso notar para confirmar quem eu sou e manter minha sensação de controle? Se você acredita, lá no fundo, que as pessoas sempre te abandonam, você nota microsinais de distância. Você interpreta silêncio como rejeição. Você muda seu tom. Você fica mais duro ou mais carente. E sem perceber, você empurra o relacionamento para o roteiro que você já conhece. Se você acredita que dinheiro é difícil, você nota o preço, não o valor. Você sente culpa ao investir em si mesmo. Você evita oportunidades porque parece arriscado. E a sua vida financeira fica do tamanho do seu filtro. Joseph Murphy falava sobre a mente subconsciente como um solo que aceita sementes. Só que quase ninguém escolhe as sementes.
As sementes chegam sozinhas, frases ouvidas, humilhações antigas, promessas quebradas, comparações, medo repetido. Napoleon Hill dizia que a mente se torna aquilo que ela ocupa de forma dominante. E a palavra que importa aqui é dominante. Porque não é o que você pensa uma vez. É o que você pensa com emoção. É o que você ensaia por dentro. É o que você repete no silêncio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual é a frase que sua mente repete quando algo dá errado? Claro, isso sempre acontece comigo. Eu sabia. Eu não consigo. Ninguém me leva a sério. No final, eu fico sozinho. Não adianta tentar. Essa frase não é só um desabafo. Ela é um comando. Porque ela define o que você vai procurar, o que você vai esperar e como você vai agir. E aqui vem o ponto central deste vídeo. Você não está preso numa realidade. Você está preso num padrão de percepção. E percepção é treinável. Só que para treinar percepção, você primeiro precisa ver o filtro. Então eu vou te dar um teste simples de 7 dias. Não é lei da atração. Não é positividade tóxica. É um experimento para expor o que está controlando você. Durante 7 dias, você vai fazer 2 coisas. Primeiro, você vai registrar no fim do dia 3 situações em que você sentiu a realidade contra você. Pode ser uma conversa, um problema, uma frustração. E para cada situação você vai escrever 2 linhas. Linha 1. O que aconteceu, objetivamente, sem interpretação, só fatos. Linha 2. Qual significado minha mente colocou nisso? E aqui você vai ser brutalmente honesto, porque é nessa segunda linha que o filtro aparece. Segundo, toda manhã você vai fazer uma pergunta antes de pegar o celular. Qual prova eu posso encontrar hoje de que eu tenho mais opções do que eu imagino? Só isso. E a regra é, você tem que encontrar pelo menos uma prova. Pode ser pequena, uma conversa que abriu uma porta, um insight, um convite, um artigo, um elogio, um detalhe que você ignoraria. O objetivo não é fingir que o mundo é perfeito. O objetivo é treinar o segurança da porta a deixar entrar novas evidências. Porque se você não escolhe a pergunta, o seu cérebro escolhe por você, e ele costuma escolher perguntas que preservam a realidade antiga, porque a realidade antiga é familiar. Agora, tem um detalhe crucial. Mudar o foco sem mudar a emoção é como pintar por cima de uma parede úmida. A umidade volta. A cola do filtro é emocional. Você pode até dizer, eu acredito, mas se o seu corpo sente medo, vergonha, raiva contida, o filtro antigo continua mandando. Então aqui vai a terceira parte, a mais importante, e que quase ninguém faz. Você precisa interromper a repetição emocional. Quando algo te dispara, a sua mente quer fazer o que sempre fez: reagir, ruminar, justificar, atacar, fugir, se culpar. O roteiro automático. Só que no momento do disparo, você tem uma janela pequena de poder. Uma janela de segundos. E dentro dessa janela, você vai fazer um movimento simples. Você vai nomear o filtro. Sem drama. Você vai dizer por dentro: isso é o filtro do abandono. Isso é o filtro da insuficiência. Isso é o filtro da escassez. Isso é o filtro do perigo. Isso é o filtro do eu não importo. Nomear é tirar do escuro. E quando você tira do escuro, você ganha espaço entre você e o impulso. Esse espaço é a diferença entre destino e escolha. Porque enquanto você confunde o filtro com a realidade, você obedece. Quando você vê o filtro, você pode negociar. E aí você faz uma pergunta final, que muda tudo. Se eu não estivesse usando esse filtro, o que eu faria agora? Não o que eu sentiria. O que eu faria? Talvez você respirasse e esperasse antes de responder aquela mensagem. Talvez você pedisse clareza em vez de assumir rejeição.
Talvez você enviasse a proposta mesmo com medo. Talvez você colocasse limites, em vez de implorar por aprovação. E é aqui que a realidade começa a mudar. Porque a realidade não muda quando você deseja. Ela muda quando seu comportamento muda. E seu comportamento muda quando sua percepção muda. E sua percepção muda quando você muda a pergunta. Agora, eu quero que você entenda uma coisa com profundidade. Você não está tentando controlar o mundo. Você está tentando controlar o seu ponto de vista. E o ponto de vista é o lugar de onde a sua vida nasce. Se o seu ponto de vista diz, eu sou pequeno, você vive pequeno. Se ele diz, eu sou capaz, você começa a notar caminhos. Se ele diz, eu sou invisível, você se esconde antes mesmo de aparecer. Se ele diz, eu sou valioso, você para de negociar sua própria dignidade. Isso não é magia, é condicionamento. E condicionamento pode ser reescrito, mas só se você parar de se identificar com o piloto automático. Porque o piloto automático tem uma habilidade perigosa. Ele faz você acreditar que você escolheu, quando você só repetiu. Então hoje, antes de dormir, eu quero que você faça uma última coisa. Escreva uma frase. Eu não quero mais viver à prova do meu medo. Eu quero viver à prova da minha escolha. E amanhã, quando o mundo tentar te puxar para o roteiro antigo, lembre, o mundo não está sempre te atacando. Às vezes, ele só está espelhando o filtro que você está usando. E quando você muda o filtro, você muda a realidade que consegue enxergar e a realidade que consegue construir. Se isso fez sentido, deixe seu like e se inscreva. E me diga nos comentários, qual filtro você percebeu em você hoje?